Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje celebramos São José, o esposo da Virgem Maria, pai adotivo de Jesus. E juntos vamos meditar o Evangelho que está em Mateus, capítulo 1, versículos 16, do 18 ao 21 e 24a. E meu irmão, minha irmã, como dizíamos, hoje celebramos São José, esse modelo de pai, esse modelo de homem, esse modelo de marido, esse modelo de trabalhador, esse modelo de fé para todos nós, modelo de obediência, de um homem que ouve a voz, de Deus, ouve a vontade de Deus, ouve o chamado, ele é obediente, e por essa obediência nós vemos o que Deus realizou através dele na história da humanidade. Aquele que foi o pai adotivo de Jesus, mas assumiu esse papel com toda a intensidade, com toda a graça, com toda a unção, protegendo não só o menino Jesus, mas a Sagrada Família, Maria, para que pela graça de Deus, hoje pudéssemos experimentar a vitória de Jesus Cristo Salvador e termos um poderoso intercessor no céu. São José, rogai por nós. E o Evangelho vai dizer assim: Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e tu lhes darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E nós vemos no Evangelho de hoje a ação de Deus na vida de José, esse homem que, assim como Maria, foi escolhido por Deus, foi preparado por Deus. Deus já conhecia o coração de José, um homem que nós nem ouvimos falar nas Sagradas Escrituras, mas um homem que, com o seu modo de vida, nos deixa uma lição e um aprendizado tão grande. E não só isso, nos deixa uma herança acima de tudo, porque pela sua proteção à Sagrada Família, Jesus foi livre da mão de Herodes, que queria matá-lo. Nós vemos a obediência de José, quando o anjo em sonho lhe aparece, dizendo para ele não abandonar Maria, porque José queria abandonar Maria. E nós vamos falar assim: nossa, mas então que homem é esse que queria abandonar a sua esposa assim? José não sabia. Imagina, de repente Maria aparece grávida, ele não sabia o que estava acontecendo, mas para preservá-la, porque se José denunciasse Maria, ela sofreria. Ou seja, então, para não manchar o nome de Maria, ele resolve manchar o nome dele e da sua família, ou seja, ele ia desaparecer, ele ia fugir, e ali cairia todo o peso da culpa sobre ele. Mas o anjo lhe aparece e fala: não, José, essa criança é a ação de Deus, pela vez da força do Espírito Santo. Então logo José acorda, a palavra vai dizer que ele fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. E aqui fica essa grande lição: todas as vezes que nós fizermos a vontade do Senhor, claro que José fez a vontade do Senhor, teve dificuldades, teve lutas, teve sofrimento, e vai para o Egito, correndo, fugido, ali quando Deus também revela a ele e volta. Então veja,
não foi uma vida tranquila só, não, mas a graça acontece. Ou seja, se nós também ouvirmos a vontade, a voz de Deus, a unção de Deus no nosso coração e formos obedientes, uma certeza nós temos, que a graça, o amor e a bondade de Deus prevalecerá através da nossa vida. Teremos tribulações? Sim, poderemos ter. Dificuldades? Sim, teremos. Mas a vitória é certa, porque, como lhe foi revelado a José, ele seria pai daquele que seria o Salvador, aquele que libertaria o povo da escravidão do pecado. Então José é esse modelo de homem, esse homem que nós temos até aquela imagem de Jesus dormindo, de José dormindo, sim, porque a confiança de José era tão grande em Deus que ele se entregava. Por mais dificuldade e problemas que tivesse, ele tinha a certeza de que Deus estava cuidando. Então tem alguma coisa, está precisando de alguma coisa? Entrega para José, que é ali do ladinho de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo. Ele intercede por cada um de nós. E que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.